Eu também saúdo a todos na paz do Senhor, amém? Se segura nesta noite aí que Deus colocou uma palavra no meu coração nessa semana. Eu nem estava tão preparado assim. O Vanderlei chegou no domingo: você traz, irmão, a palavra na quinta-feira? Eu falei, amém. E durante a semana eu chegava do trabalho e trancava no quarto lá e fui puxando aquilo que Deus Ele passou para mim e que nesta noite eu passo para vocês, amém? Eu sempre coloco um título nas minhas mensagens, e desta noite é assim, ó: o Senhor é contigo e uma nova aliança. Então nesta noite se segure que Deus, Ele quer falar com você nesta noite. Vai abrindo a tua Bíblia aí, em Juízes 6, nós vamos ler do 36 ao 40, amém? O pastor Tiago já abençoou a palavra nesta noite. E muitas vezes nós nos perguntamos: quem sou eu diante de um Deus tão grande? Quem sou eu diante de um Deus tão poderoso? E eu acredito que não seja a única pessoa aqui nesta noite, nem você que nos assiste, que já deve ter feito essa pergunta um dia: será que Deus me ouve? Será que tudo que eu quero fazer, Deus tem me abençoado? Deus tem ouvido a minha oração? Porque eu sou uma pessoa no meio de uma multidão tão grande, eu sou tão pequeno no meio, são milhares de pessoas no mundo todo. E será que Deus se preocupa comigo? Eu sou a única pessoa. Será que Deus olha para a minha vida? Então é isso que nós vamos ver nesta noite. Quantas vezes nos perguntamos: será que Deus está comigo? Eu sou importante para Deus? Será que Ele me ouve? Vamos ler aqui em Juízes 6:36 até o 40. O Manuel vai colocar aqui. E disse Deus a Gideão, pode ser que esteja a tradução um pouco diferente: se has de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que has de livrar a Israel por minha mão, como disseste. Assim sucedeu. Porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça d'água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que pela esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que o velo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. E assim Deus fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Quando nós pegamos a história de Gideão, se você ler um pouquinho antes, nós vamos entender que Gideão, aparece um anjo para Gideão, ele fala assim, ó: o Senhor vai livrar Israel pela tua mão. Imagine que Gideão fala assim: Senhor, ele olha para o anjo e fala: Senhor, eu sou o mais pobre, eu sou o menor da casa do meu pai. Imagine que Gideão naquela hora ele deve ter pensado como nós pensamos: será que Deus é mesmo comigo? Ele estava malhando trigo no lagar. Então ele coloca Deus à prova. Ele pega um velo agora e fala: olha, se Deus vai livrar Israel pela minha mão, eu vou colocar um velo na terra, um novelo de lã. Se o novelo ficar encharcado, o Senhor é comigo, e toda a terra em volta vai ficar seca. E isso aconteceu. Não bastando a prova do anjo, que já havia falado com ele, não bastando a prova do novelo, ele fala: Senhor, não acenda contra mim a tua ira,
mas eu preciso mais uma resposta de ti. Agora que seja ao contrário. Eu vou colocar o novelo na terra. Se o novelo amanhecer seco e em volta tudo molhado, o Senhor é comigo. E nós sabemos que a história de Gideão. Deus fala para Gideão: eu vou dar os medianitas na tua mão, e você ferirá milhares dos milhares, como se fosse um único homem. Você imaginou o temor quando Gideão ele recebe esta mensagem? Ele pensa como nós pensamos: será que eu sou mesmo essa pessoa que vai livrar Israel? Naquela época Israel estava passando pela mão dos medianitas, e eles, por onde eles passavam, eram milhares e milhares de animais. Eles comiam toda a plantação. Eles deixavam Israel que tinha que se esconder, porque não tinha como, eles tinham medo daquele povo que eram numerosos. E Gideão foi a pessoa escolhida por Deus. Tem um louvor até que o Reinaldo depois, no final, ele vai cantar esse louvor. Ele chama rendição. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras, se até a intenção conheces? Isso é o Salmo 139. Somos tão pequenos diante de um Deus tão grande, que às vezes achamos que não somos ninguém, ou até mesmo que Deus não está preocupado conosco. Nos sentimos tão pequenos que pensamos que as outras pessoas têm mais valor que nós próprios. Não é assim? Muitas vezes, mesmo dentro da igreja, ou você está no teu trabalho, você muitas vezes imagina assim, que aquela pessoa, você é tão pequeno, que aquela pessoa, ela tem mais valor que você. E isso não é verdade. Acredite, você é precioso para Deus. Não vista em você um complexo de inferioridade. Como diz aquele, né? Não podemos investir nós dizendo que não sou ninguém. E muitas vezes nós estamos nessa situação achando que nós não somos ninguém, que Deus não está olhando para a nossa vida, e isso não é uma verdade. Eu gosto muito, já falei aqui, de assistir a pregação do Marcos Feliciano, as pregações, e tem uma pregação dele, é bem antiga, onde ele conta a história da irmã Sebastiana. Se vocês procurarem no YouTube, ele está como o testemunho do coveiro. Não sei se vocês já ouviram. A irmã Sebastiana, ele conta que quando ele tinha os seus 15 ou 16 anos, ele frequentava a casa da irmã Sebastiana. A irmã Sebastiana é aquela irmãzinha que fazia parte do grupo de louvor, parte do grupo de oração da igreja. E ele vivia na casa dela. Um dos seus amigos se chamava Enoque, nome de profeta. E ele conta que a irmã Sebastiana, ela tinha 14 filhos. Desses 14 filhos, apenas 2 não eram desviados, o resto todos eram desviados. E ele conta assim que na última semana de vida da irmã Sebastiana, ela havia contraído um câncer e ela estava internada. E ele foi fazer uma visita, foi ele e o Enoque, fazer uma visita para a irmã Sebastiana. Quando eles entram no quarto, Enoque não aguenta ver a irmã naquela situação, ela já estava em estado terminal, e o Enoque sai da sala. Feliciano conta que quando ele começa a balbuciar algumas palavras e orar em voz baixa, ela acorda e olha para ele e fala: Marquinho, ela chamava ele de Marquinho. Ele fala: não, eu vim apenas trazer um conforto para a senhora hoje. E ele olha para a irmã Sebastiana, e cada vez quando ele está conversando, a enfermeira já tinha falado para ele que como ela estava em estado terminal, ela sentia dores fortíssimas, ela sentia muitas dores. E quando ele conversava com ela, ele sentia que ela estava com muita dor, mas ela não queria gritar, ela não queria chorar por causa daquilo. E ele pergunta para ela: grita, irmã Sebastiana, se solta. Ela chama ele pertinho dele e fala para ele no ouvido dele: está vendo aquela senhora que está no lado direito?
ela perguntou para mim: onde está o teu Deus agora? Quantas vezes na situação nós sentimos e enfrentamos esse tipo de situação? Quando nós estamos numa situação ruim, as pessoas olham para você e perguntam: onde está o teu Deus agora? E ela fala para ele: eu estou dando testemunho, eu não posso gritar, porque eu preguei para ela e ela vai perder a salvação, e eu vou suportar. Naquela semana, a irmã Sebastiana parte. Acontece o velório naquela cidadezinha, um velório simples. Dias antes havia tido um velório naquele local. Havia tido um velório de um magnata da cidade, um homem que tinha inúmeras empresas de refinação de açúcar, para fazer álcool também. Ele era muito importante, até o presidente estava presente nesse dia. Ele conta que perto do cemitério havia carros importados, os helicópteros sobrevoavam o cemitério e jogavam rosas. Mas aquele dia estava sendo o funeral da irmã Sebastiana, uma pessoa simples, uma pessoa que conhecia apenas a igreja, algumas pessoas da igreja e os seus familiares. E quando está sendo sepultada a irmã Sebastiana na terra, as irmãs se reúnem em volta para cantar, dar o adeus, cantar o seu último louvor para a irmã Sebastiana. Quando termina, ele está andando no meio do cemitério, ele encontra um coveiro debruçado numa pá. O coveiro pergunta para ele: quem é essa senhora? Quem que morreu? Ele fala: não, foi a irmã Sebastiana da igreja lá. Essa mulher era muito importante? Ela era da marinha? Os seus filhos eram da marinha? O seu marido era da marinha? Porque havia muita gente nesse cemitério. Hoje eu nunca vi um enterro tão lindo. Havia muitas pessoas que estavam vestidas de branco. Parecia que elas eram da marinha, com cap. E elas desembainhavam as suas espadas. O coveiro diz assim: eu nunca vi uma música tão bonita. Quando aquelas moças, que ele fala, aquelas mulheres estavam cantando em volta do sepultamento, estava sendo cantada por aquelas pessoas de branco um louvor tão lindo, uma música tão linda, que eu nunca vi na minha vida. A irmã Sebastiana era uma pessoa tão simples assim como nós, e muitas vezes nós achamos que Deus não está conosco. O que aquele homem viu, que não foi dado ninguém a ver, não sabemos se era o coveiro ou se era um anjo que estava ali para dar um recado, mas nós sabemos que no seu último dia Deus não vai te desamparar. Deus não desampara nem um dia. Na nossa vida Ele está presente todos os dias. Eu acredito que a irmã Sebastiana, naquele último dia, ela fala: olha, assim como Paulo, combati o bom combate, encerrei minha carreira, eu guardei a fé. Porque mesmo naquele momento de dor, a irmã Sebastiana era aquela pessoa que ela gostava, com quem ela encontrava, dela ser sempre alto astral, ela elevar as pessoas para cima. E não foi assim no seu último dia de vida, naquela última semana. A maior riqueza não está em nossos bolsos, ela não está naquilo que você possui, ela está no íntimo da nossa alma. Não se sinta abandonado por Deus, não se sinta rejeitado por Ele, não deixe o sofrimento te afastar do Altíssimo. Eu já falei aqui, eu lembro do meu pai nos últimos dias de vida dele. Ele sempre falava assim: Deus é bom. Ele estava com dor, ele estava sofrendo, a gente sabia que não tinha muito tempo. Os dias de vida assim dele com a irmã Sebastiana já estavam contados, mas ele nunca abriu a boca para reclamar. Ele sempre falava assim: Deus é bom. Deus é bom.
até o último dia de vida dele. Então o que nós temos que entender é que Deus está conosco a todo momento, até nos nossos últimos dias de vida. Deus vai estar, Ele vai mostrar isso. E às vezes a pessoa pergunta assim: irmão Tiago, mas aquele coveiro ele viu, será que isso é uma verdade? Quem não se lembra de Eliseu e Geazi? Olha lá em 2 Reis 6, 15 e 17, está escrito assim: e o servo do homem de Deus, que é Geazi, ou Geazi, se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando Geazi sai, ele fala assim: Senhor, e agora? A cidade está cercada. Eles queriam capturar Eliseu. Eliseu sabia do Deus que servia. Abra os olhos do moço. E quando ele consegue enxergar aquilo que Deus mostrou a ele, a cidade estava cercada de carros, cavaleiros e carros de fogo. Então Deus, Ele age do jeito que quer, como Ele quer e com quem Ele quer. Mesmo que muitas vezes nós achamos que nós não merecemos, muitas vezes nós não estamos prontos. E muitas vezes nós queremos que Deus nos mostre coisas, mas Deus sabe da forma que faz e como faz. Eu vou passar para vocês alguns motivos para você sentir acolhido por Deus. Lá em Gênesis 1, 27 está escrito assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós somos a imagem de Deus, a imagem e a semelhança de Deus. Então muitas vezes existem, como eu já disse muitas vezes, existem deuses que têm vários braços, existem deuses que estão em formas de animais, mas a Bíblia nos ensina que Deus criou nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos como, a forma que nós somos é a forma como Deus é. Deus lhe criou, lá em Salmos 139, 13 está escrito assim: tu criastes o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Deus já nos conhece. Salmo 139 fala assim: antes mesmo que haja palavra em minha boca, o Senhor já nos conhece. Deus se importa com você. Lá em Mateus 10:30, até os cabelos da tua cabeça estão todos contados. Deus se importa até com os detalhes com que você não se importa. Ele sabe tudo sobre você, Ele ama. Deus deu tudo por você. Lá em 1 João 4:9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Amém? Isaías 43:4, aos olhos de Deus você é precioso, visto que você é precioso aos meus olhos, diz o Senhor, e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Lá em Isaías 43:2, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergerão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Será que nós temos essa fé de entender como esse Deus age na nossa vida? Se passares pelas águas, não te submergerão, se passares pelo fogo, não te queimarás.
Como disse o Tiago no domingo, o tempo passa para tudo. O Tiago citou o exemplo, o celular ele passa, ele sempre está sendo substituído. Mas a palavra de Deus ela não passa. Esse Deus nunca mudou. Esse Deus é o mesmo quando ele criou Adão. Ele é o mesmo até que ele venha. Ele vai continuar sendo Deus. E a promessa que ele fez para você, a promessa que ele fez para mim, a promessa que ele fez para nós, ele vai cumprir. Deus está com você. 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e o tendes vencidos, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você, aquele que está em nós, é maior do que aquele que está no mundo. Você faz parte do povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2,9 está escrito assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo excluído de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vocês são geração eleita, sacerdócio real. E muitas vezes nós não conseguimos tomar posse daquilo que a Bíblia nos ensina, que nós fazemos parte dessa geração eleita. Você é um filho de Deus. 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não conhece a Deus. Quando nós entendemos essa geração que tem hoje, vemos que o tempo ele tem mudado, mas tem mudado para muito pior do que nós imaginamos. Há um tempo em que essas portas dessa igreja, ela cada vez que passa, ela vem se diminuindo. Mas eu ouvi um pastor falando esses dias, pastor Vanderlei, é a hora da separação do joio e do trigo. Aqueles que é fiel a mim permanecerá até o fim. Chegamos num tempo em que esse tempo ele já se passou demais. Nós vivemos como assim foi vivido na época de Noé. As pessoas não acreditavam no que ele pregava, até que chegou o dilúvio. A Bíblia fala que eles comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. E nós vivemos o tempo que nós estamos agora, igualzinho ao tempo que está Noé. Por você foi pago um alto preço. Fomos comprados por um alto preço. Lá em 1 Coríntios 6,20 está escrito assim: porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo, o nosso espírito pertence a Deus. Deus não se esquece de você. Isaías 49:15 está escrito assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Assim diz o Senhor. Se uma mãe ainda esquecer o filho, que isso é muito impossível, quase que impossível, mesmo que isso aconteça, Deus está falando para você nesta noite: eu não esquecerei de você. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós temos que colocar na nossa vida. Deus lhe deu o melhor. Olha o que está escrito lá em João 3,16:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo. Essa criação que nós vemos, o homem, a imagem e semelhança de Deus, ele foi criada. Quando Deus cria o mundo, Ele amou cada uma das suas obras, e Ele amou a sua criação. Quando Ele perde a criação, Ele traz o seu Filho, que morreu na cruz para salvar nós, para nos salvar. Ele deu o seu Filho para todo aquele que nele crê. Não é para qualquer um, não é para todos que não creem em Cristo, é para todos aquele que nele crê, tem a vida eterna. Você é muito importante para Deus. Lá em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Juntamente com Jesus Cristo, Deus lhe deu a vida e ainda lhe concede muitas bênçãos. Essas são as dádivas incontáveis do Pai para você, porque Ele lhe ama com um amor sem fim. Olhe para Jesus e entenda o quão valioso você é para Deus. Ele se importa com você, compreende as tuas fraquezas, lhe ajuda a prosseguir. Confie no Senhor. Não existe outro amor tão grande assim, como diz o hino, né? Não existe outro amor tão grande assim. Eu quero entrar na segunda parte agora, que é a aliança entre Deus e o homem. Eu pesquisei na aliança, o significado. Primeiro, ele é esse anel, que simboliza o noivado ou casamento. O dicionário diz assim, a segunda, é um pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade. Tem um hino que fala assim: Deus de aliança e Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Por que Deus é um Deus de aliança e Deus de promessas? Olha algumas das alianças que Deus fez com o homem. Lá em Lucas 22, 20 está escrito assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento, ou a nova aliança, no meu sangue que é derramado por vós, que ele é derramado por nós, assim como foi no domingo passado, que nós participamos da ceia. A aliança que Deus fez para nós, fez conosco. Ele tem a aliança do Éden, lá em Gênesis 1, 28. E Deus abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que resteja pela terra. Ele faz uma aliança com Noé. Lá em Gênesis 9, 12, 13, está escrito assim: disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando chega o dilúvio na terra, e Deus destrói essa terra com água, assim que termina tudo, Ele faz uma aliança, que a terra jamais seria destruída com água novamente. Ele faz o arco-íris na terra, que é feito uma aliança entre Deus e o homem. A aliança de Abraão, lá em Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra.
desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Mais uma aliança entre Deus e o homem. Ele faz uma aliança com Moisés. Agora, pois, se ouvirdes a minha voz e guardastes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. É a aliança que ele fez com Moisés. Deus faz uma aliança com Israel. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés: fizeste com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Olha quantas alianças Deus faz com o homem. Ele faz aliança com Davi, lá em 2 Samuel 23:5. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, e tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação, e com toda a minha esperança? Agora, a mais nobre das alianças. Deus agora faz uma aliança, que é a aliança com Cristo. Quando Ele dá o teu Filho para a nossa salvação, é uma aliança que Ele faz conosco. Lá em Marcos 12, 22, 23 e 24 está escrito assim: e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoou, e partindo lhe deu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança, que por muitos é derramado. Essa última aliança que Deus faz para conosco é a aliança onde Ele traz a Jesus para a nossa salvação. Amém, meu querido? Amém. Eu vou pedir para o Reinaldo, para a gente tocar aquele louvor, Reinaldo. Rendição. O que fazer diante de um Deus tão poderoso? Que nesta noite, meu querido, Deus possa deixar essas palavras em nossos corações, e que nós entendemos que Deus é conosco em todas as situações da nossa vida. Que não somente nós muitas vezes encontramos em situações desesperadoras, em situações em que nós perguntamos: onde está o nosso Deus? As pessoas, muitas vezes você está numa situação difícil, e você ainda acaba ouvindo das pessoas: onde está o teu Deus? Sabemos que Deus não nos desampara, Ele está conosco a todo tempo. Amém, meu querido? Que nesta noite Deus possa abençoar a nossa vida, a cada um. Que Deus possa encher os nossos corações, que esta palavra possa ficar em nossos corações, e saber que Deus não desampara o teu filho. Deus não nos desampara em nenhuma situação da nossa vida. Muitas vezes que nós pensamos que nós estamos desamparados por Deus, muitas vezes nós pensamos que Deus não nos ouve, e isso não é uma verdade. Como foi passado hoje, Deus nos ama e Ele faz de tudo para que possamos estar sempre junto a dele. O que precisa agora é que nós estejamos sempre firmes, porque, como eu disse, o fim se aproxima, as coisas se apertam cada vez mais. Chegou o momento em que nós estamos vendo a separação do joio e a separação do trigo. Então não se assuste se muitas vezes você fala: olha, eu estou passando na igreja e cada vez eu vejo menos pessoas. Porque é chegado o fim, é chegado o momento em que nós temos que entender que essa separação, ela vai acontecer, querendo nós ou não, e que nós possamos estar nesse meio da colheita do trigo, porque o joio, como diz a Bíblia, ela é cortada e lançada no fogo, ela é tirada fora. Amém, meus amados? Fique-se em pé, vamos louvar ao Senhor nesta noite, amém?